amor de Deus transformou em você numa pessoa extraordinária. Graça e paz, estamos aqui mais uma sexta-feira com a live Entre Elas, com muita alegria no meu coração que eu estou aqui participando juntamente com você. A sua presença é muito importante e eu não diria que é apenas importante só para nós estarmos juntos na live, mas a sua presença é importante porque Jesus assim o diz na sua palavra. A nossa presença é muito importante quando nós buscamos a sua face, quando nós estamos totalmente voltados para Ele. Ele pode nos contemplar e sondar o nosso coração. Eu sei que hoje você está aqui juntamente conosco nessa live porque você quer mais de Deus. Nós também queremos mais do Senhor. Queremos aprender juntos. Queremos aprender juntas. Eu sei que temos irmãos que também estão ouvindo a live, estão assistindo, mas eu peço licença para estar usando o termo feminino, porque nós estamos aqui na live Entre Elas. Você, irmão, ou você que é do sexo masculino que está nos assistindo, é muito bem-vindo. Mas eu vou estar aqui um pouco voltada, tá, para o mundo das mulheres, tá? Então, o Senhor, Ele busca as pessoas que estão voltadas para Ele. E nós, quando estamos voltadas para o Senhor, não importa o que dite o mundo. O que importa é o que o Senhor pensa, o que o Senhor acha e o que o Senhor encontra em cada uma de nós. Eu gostaria neste momento de estar orando, falando com o Senhor. Aí mesmo onde você está, eu peço que você entre em espírito de oração, que você possa fechar os seus olhos e entregar ao Senhor tudo aquilo que aflige o seu coração nessa noite. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, amado Pai, te damos graças ao Senhor por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos dá de presente, Senhor. Pelo privilégio de estarmos, ó Pai, reunidos com o mesmo propósito, com o objetivo de te adorar, ó Senhor, de aprender mais da Tua palavra e nos acharmos, Senhor, juntos a Ti. Senhor, nós somos agradecidas, ó Pai, pelo Seu cuidado. Somos agradecidas, ó Pai, pelo discernimento que o Senhor dá a cada uma de nós. Continua, Pai, tocando os nossos corações através do Seu Santo Espírito, ó Pai. Continua, Pai, nos dando força e ousadia, Pai, mas não nos permitindo não sermos submissas, ó Deus. Submissão a Ti, ó Pai, é tudo o que queremos, ó Pai. Pois sendo submissas a Ti, ó Senhor, nós sabemos, estamos certas de que nós não estaremos, ó Pai, tomando o lugar que não seja nosso. E em nome de Jesus, ó Deus,
Continue nos usando para que juntas, ó Pai, nós possamos Te adorar e servirmos, ó Pai, como exemplos para as moças, ó Pai, para as meninas ainda jovens, ó Senhor, que elas possam achar em nós, ó Senhor, exemplos de mulheres que agradam a Ti, de mulheres que buscam, ó Pai, fazer a Tua vontade. E mesmo, ó Pai, que nada e nem ninguém possa nos enxergar, nós Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor é Deus que está a todo tempo e o tempo todo nos protegendo e nos livrando de todo mal e nos dando todo o discernimento necessário para que continuemos de força em força, de glória em glória, servindo e buscando servir somente a Ti. Que o Senhor possa achar em cada uma de nós, ó Pai, mulheres valorosas, mulheres que andam segundo a Tua vontade, obedecendo os Seus preceitos e preocupadas somente em fazermos a Sua vontade. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos hoje e por todo sempre. Amém. Ainda nesse espírito de oração, hoje nós preparamos para vocês e para nós também algo diferenciado. É muito bom louvar ao Senhor, mas o louvor, ele não está apenas inserido em notas musicais e canções. O louvor ao Senhor, ele está inserido em todo o nosso proceder, em tudo o que nós fazemos. O louvor ao Senhor, ele está dentro de nós. Ele está no nosso respirar. Ele está no testemunho que nós damos. O louvor ao Senhor é muito mais que apenas adorá-lo com os nossos lábios. Então, é nesse espírito de adoração que eu convido você, mulher, e você, homem, também, que está nos assistindo nessa noite, para que juntos nós possamos ver um vídeo. E prestem atenção, pois esse vídeo você vai conseguir encontrar respostas para muitas coisas que estão lá dentro de você, mas que possivelmente até hoje você pode ou poderia estar com alguma dúvida. Mas preste atenção nesse vídeo até o final. Logo nós estaremos conversando novamente. Tudo foi acontecendo aos poucos. Eu falava, ninguém me ouvia. Eu dizia, desligue a TV, por favor. E nada acontecia. Então eu gritava, dá para desligar a televisão, por favor? E depois de eu repetir muitas vezes, eu mesma tinha que ir lá e desligá-la. Percebi isso também em outras situações. Meu marido e eu estávamos numa festa fazia horas. Eu já estava pronta para ir embora e fui saindo, enquanto ele conversava com um amigo. E ele continuou conversando. Nem se virou. Foi então que eu entendi. Ele não consegue me ver. Eu sou invisível. Eu sou invisível. Eu fui notando cada vez mais. Eu levava meu filho na escola e a professora perguntava, Jake, quem é essa com você? E ele dizia, ninguém. Ele só tem 5 anos e eu já sou ninguém. Noite dessas, o nosso círculo de amizade se reuniu para comemorar a volta de uma amiga da Inglaterra. Janice contou tudo sobre a viagem e eu ficava olhando as outras mulheres.
Eu tinha me maquiado no carro, usava um vestido qualquer, meu cabelo estava sujo, com um prendedor velho. Eu estava me sentindo ridícula. Janice veio até mim e disse: olha o que eu te trouxe. Um livro sobre as grandes catedrais da Europa. Não entendi nada, até eu ler a dedicatória. Com admiração por tudo de bom que você constrói e ninguém vê. Não se sabe os nomes de quem construiu as grandes catedrais. Você procura o nome dos construtores e só encontra desconhecido. Desconhecido, desconhecido. Eles completaram obras sem saber se um dia seriam reconhecidos. Há uma história sobre um desses construtores que estava esculpindo um pássaro que seria coberto por um telhado. E alguém chegou e disse: por que gastar tanto tempo fazendo algo que ninguém vai ver? E aqui diz que ele respondeu assim: porque Deus vai ver. Eles acreditavam que Deus vê tudo. Deram suas vidas por obras que nunca viram concluídas, sacrificando-se dia após dia. A maioria delas levaram mais de 100 anos de construção. Isso é muito mais do que a vida útil de um trabalhador. Dia após dia se sacrificando para não ter qualquer reconhecimento, numa obra que eles não veriam concluída. Um dos escritores comenta que nenhuma outra grande catedral será construída, pois hoje são poucas as pessoas dispostas ao sacrifício. Eu fechei o livro e senti como se Deus me dissesse: eu vejo você. Você não é invisível para mim. Nenhum sacrifício é tão pequeno que eu não veja. Eu fico tão feliz ao ver cada bolo que você faz, cada botão que você prega. Eu vejo também cada lágrima de decepção quando as coisas vão mal. Mas lembre-se, você está construindo uma catedral. Ela não ficará pronta durante a sua vida. E, infelizmente, você nunca entrará nela. Mas se você construí-la bem, eu entrarei. Muitas vezes, a invisibilidade me deixou aflita. Mas entendi que ela não é a doença que apaga a minha vida. Na verdade, ela é a cura para o meu egocentrismo. É o antídoto para o meu orgulho. Tudo bem se os outros não me veem. Não importa se meu filho não disser ao amigo da escola: você não vai acreditar no que minha mãe faz. Ela acorda às 4 da manhã, cozinha, lava, passa roupa. Ainda que eu faça tudo isso. Mas eu quero que meu filho feliz, ao voltar para casa, e dizer ao seu amiguinho: minha casa é um lugar muito legal. Não me importa se os outros não me veem. Não trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos para Deus. Nos sacrificamos para Deus. Os outros nunca prestarão atenção, por melhor que trabalhemos. Vamos clamar a Deus para que nosso trabalho seja um monumento para o nosso Deus. Amém. Os olhos de Deus são infalíveis. A nossa visão pode ser muito limitada. Existem algumas coisas que podem tirar o nosso foco e nos impedir de ver com clareza. Mas os olhos de Deus não falham. Conseguem ver além do que somos capazes de imaginar. O Senhor é capaz de ver os nossos corações. Ele vê muito além da nossa aparência física. Ele vê os nossos desejos, as nossas verdadeiras intenções, as nossas frustrações
e sentimentos mais internos. Ele consegue ver também o que mais ninguém vê e é capaz de ver as nossas vidas. Confie no Senhor, que Ele lhe vê e que cuida de você. Jó 34, 21 diz assim: pois Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Provérbios 5, 21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Ainda no livro de Jó 28, versículo 24 diz assim: porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, nos diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é Ele, somente a Ele, que teremos que prestar contas. Então, hoje, nós, da live Entre Elas, te oferecemos este singelo vídeo como admiração por tudo de bom que você faz e ninguém vê. E se alguém te perguntar por que você faz algo que ninguém vai ver, não demore em responder. Responda: eu vou fazer, porque Deus vai ver. Você é muito especial para o Senhor. Nós somos especiais para Ele. E Ele nos vê a todo momento e em todo lugar. Então, seja o que for que você estiver pensando de fazer com a sua vida, seja para bom ou seja para mal, lembre-se, Deus tudo vê. E se você estiver com alguma amargura, com algum peso, com alguma tristeza, ou também com alguma alegria, divida isso com o Senhor, pois Ele, somente Ele, vê tudo o que você faz. E o melhor de tudo, Ele ama você. Agora continuemos com um momento muito especial também. Nos deleitemos na palavra do Senhor com um devocional que vai ser trazido pela nossa querida irmã Lídia.
Graça e paz, irmãos e irmãs, nessa noite, aquilo que nós já vimos e ouvimos, que o Senhor possa acalmar o nosso coração, nossa alma, e durante esse tempo, esses poucos minutos que nós estamos juntos para refletirmos na palavra do Senhor Jesus, que é o nosso alimento. Feche seus olhos para nós orarmos. Eu sei que o Senhor já tem falado ao seu coração, mas Ele quer falar um pouco mais através da sua palavra, e que toda distração, toda inquietação possa cessar agora, e que você possa fechar os olhos aí então onde você está, para nós falarmos com Deus. Amado Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por essa noite. Envolve-nos com Teu amor, lança fora todo medo dos nossos corações, e que possamos aquietar a nossa alma, com os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, nosso guia, nosso consolador, possa iluminar os olhos do nosso coração diante da Tua santa palavra. E que possamos guardá-la e meditar nesta noite. Mesmo no final da live, quando nós formos dormir, no nosso quarto, deitados na nossa cama, que o Senhor traga à nossa memória a Tua palavra e que possamos, ó Deus, descansar no Senhor. Obrigado por esse dia. Nós somos gratos a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. Como diz o salmista, que direi ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Que possamos confiar na Tua palavra a cada dia. Obrigado, ó Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus para todos sempre. Amém. Nessa noite nós vamos falar de algumas mulheres, retomando, os personagens femininos da Bíblia, mas essas mulheres estão no Novo Testamento. E aos pés de Jesus, essas mulheres se encontraram logo após a ressurreição de Jesus. Ou seja, as mulheres quando estavam diante do túmulo de Jesus. O texto de Mateus 28, Mateus 28, versículo 9, nos diz assim: No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. O versículo 10 também diz: Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Então aqui nós podemos ver que as boas novas de Jesus Cristo estão enraizadas no fato de que Ele ressuscitou. Como é maravilhoso nós sabermos que Jesus Cristo não ficou lá naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O nosso Salvador foi crucificado por nossos pecados, morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Isso está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Nenhum outro líder religioso da história pôde fazer tal afirmativa. Somente Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, venceu o pecado e a morte. Como é maravilhoso nós sabermos e ouvirmos isso, que Jesus venceu o pecado e venceu a morte. A morte, ela é um mistério para todos nós seres humanos, mas Jesus venceu ela lá na cruz do madeiro. E ao tomarmos conhecimento deste fato, os nossos corações podem descansar no Senhor Jesus. Que vamos passar pela morte, mas não precisamos ter medo, porque Jesus já venceu ela por nós, e os nossos pecados também. A palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus é o único que tem autoridade e poder para perdoar os nossos pecados, para nos purificar e transformar as nossas vidas. Nós vamos conhecer, através desse versículo que eu acabei de ler, esse pequeno grupo de mulheres fervorosas, as primeiras a comemorar tal vitória da ressurreição de Jesus. Apesar de terem presenciado o pior momento da história, que foi a morte de Jesus na cruz, 3 dias depois, elas também receberam a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as notícias. Elas viram e conversaram com Jesus ressuscitado, glorificado e transformado. Essas mulheres viram a Jesus. Elas acompanharam o sacrifício de Jesus, sentiram a dor de ver o seu mestre ali naquela cruz. Eu imagino o sentimento que elas tiveram, mas também, depois de 3 dias, elas receberam a visita de Jesus e receberam a maior das bênçãos, que foi contemplar o mestre. Viram e conversaram com Jesus. A história dessas mulheres aparece aonde? Nos 4 evangelhos, mas apenas Mateus, observe e escute atentamente, que apenas Mateus nos informa o que Jesus disse a essas servas leais, assim como ele olha para você e para mim e deseja que nós sejamos servas leais. Que o Espírito Santo nos ajude, enquanto nós temos ou tivermos fôlego de vida, que sejamos servas leais ao Senhor Jesus. A cada dia, quando nós acordamos, Deus permite que possamos atravessar o dia. Hoje mesmo nós podemos refletir isso. Passamos o nosso dia, os nossos afazeres, ou talvez você não fez nada, procurou o dia para descansar, para renovar as suas forças. Não sei qual foi as suas atividades do dia de hoje, mas o Senhor permite que você esteja nesse presente momento, nos ouvindo e respirando. E eu também, nesta hora. Mas o dia de amanhã não nos pertence, como a palavra de Deus nos diz. Nós vamos dormir e, se assim Deus nos permitir e se Ele quiser, acordaremos e faremos outras coisas, e também no domingo, e assim sucessivamente. Mas que Ele nos encontre como servas leais, como Ele encontrou essas mulheres que foram ao túmulo lá para ver o corpo de Jesus. E Jesus encontra com elas, conforme eu acabei de ler, em Mateus 28, versículo 9. É interessante que Jesus fala para elas no verso 10, né? Não temais. Jesus se remete a essas mulheres, fala com elas palavras de confiança. Não temais. Assim como Jesus está falando para você e para mim nesta noite, palavras de confiança. Lídia, não temais. Irmã Idalina, não temais. As irmãs que estão aí nos ouvindo, não temais. Irmã Maria Reis, não temais. Irmã Gersila, não temais. E as demais irmãs que estão conosco aí na live. Irmã Edna, não temais. Jesus continua bradando essa mesma palavra para você e para mim, diante das enfermidades, diante da sua dor, que o Senhor Jesus sabe qual é, da sua angústia. Ele conhece, Ele sabe. E aos pés do Senhor Jesus, com os nossos joelhos dobrados, é que nós devemos permanecer e estar, porque Jesus vai ao nosso encontro. Aliás, Ele está conosco. E Ele deseja que nós possamos estar aos seus pés. Não importa qual seja o horário do dia, se é pela manhã, se é à tarde, se é na madrugada, se é no princípio da noite. Mas Ele deseja que nós possamos nos lançar aos seus pés,
como aquelas mulheres ali, quando viram esse momento glorioso, Jesus ressuscitado, elas se lançaram aos pés de Jesus. 3 dias antes, elas estavam chorando, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva. E agora, o que vai ser de nós? Os discípulos amedrontados, todos escondidos, e com certeza bradava na mente e no coração deles o medo do que iria acontecer com eles sem a presença de Jesus. Mas Jesus ressuscitou, assim como ele tinha falado para os seus discípulos, embora eles não conseguiam entender ainda aquilo que Jesus estava falando com ele. Mas aquelas mulheres, depois do 3º dia, quando viram Jesus, elas começaram a se lembrar das palavras que ele mesmo tinha falado para eles. Outra coisa, Jesus deu àquelas mulheres uma palavra de instrução. No versículo 10, ide avisar aos meus irmãos. Ou seja, vão e falem, digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Então, ele transmite uma segunda palavra para elas, uma palavra de instrução. Primeiro, uma palavra de confiança, não tem mais. Segundo, uma palavra de instrução, ide, vão, avisem aos meus irmãos. E uma terceira palavra que ele transmite àquelas mulheres, e uma promessa que ele dá para elas, né? A terceira palavra é uma promessa. E lá me verão. E lá os meus discípulos, os meus irmãos me verão. Que coisa linda. É isso que nós precisamos aplicar para a nossa vida. Jesus tem para nós, nesta hora, no dia de hoje, nesse século em que nós estamos vivendo, uma palavra de confiança, uma palavra de instrução e também uma promessa. Aonde nós encontramos tudo isso? Palavra de confiança, palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada. Palavras de instrução, também nas Sagradas Escrituras. Quando nós nos sentimos sozinhos e queremos encontrar alguém para nos ouvir, às vezes na madrugada, no silêncio, todas as pessoas estão dormindo e não tem com quem você falar, mas você tem Jesus. Jesus não dorme, Ele está 24 horas ao nosso lado e Ele nos ouve, nós não estamos sozinhos. E você tem a palavra do Senhor, a Bíblia, na sua casa, seja de madrugada, seja de tarde, seja 5 horas da manhã, não importa. Você tem a palavra do Senhor Jesus à sua disposição, que você pode pegar, ler e Deus vai falar com você. Como é maravilhoso. Quantas vezes eu me senti tão sozinha, desejando ter alguém para falar, e o Espírito Santo reportou à minha memória a presença do Senhor Jesus. E de joelhos dobrados, eu pude rasgar o coração, derramar as minhas lágrimas, dizer ao Senhor Jesus, sem vergonha, sem esconder nada os meus sentimentos, saber que Ele estava ali me ouvindo. E que coisa mais linda e mais segura é saber que Ele ouve a sua oração, a minha oração, as nossas palavras secretas, e Ele não vai sair contando para ninguém, para nenhuma pessoa. Como às vezes nós temos ou fazemos algumas ressalvas de, será que podemos confiar em determinada pessoa, de abrir o nosso coração? Será que ela vai guardar esse segredo? Ou será que ela vai sair espalhando para todo mundo, contando para todas as pessoas aquilo que eu estou sentindo ou que eu estou pensando? Jesus, quando nós falamos aquilo que nós sentimos, nós não precisamos ter vergonha. Nós podemos realmente rasgar o nosso coração e dizer para Ele tudo aquilo que nós estamos sentindo. A nossa angústia, nossa tristeza, as decepções, todas as coisas que estão na sua alma, você pode falar para Ele, que Ele não vai sair espalhando para ninguém aquilo que você está dizendo para Ele. Que segurança nós podemos ter
em saber que podemos confessar, como eu disse, confessar ao Senhor Jesus tudo aquilo que está dentro de nós, tudo que está nos machucando, tudo aquilo que está doendo. E Ele não vai nos recriminar. Ele está ali atentamente, ouvindo cada palavra, cada sussurrar. Ele vê as nossas lágrimas. Interessante que quando nós fazemos isso, nós somos tomados por uma paz inexplicável, que nenhuma pessoa, por maior que seja as suas palavras, pode colocar essa paz em nós, a não ser o Senhor Jesus. Nós não conseguimos encontrar essa paz em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Ele é o príncipe da paz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu pronuncio essas palavras, e eu falo, Jesus é o príncipe da paz, o meu coração é tomado por essa imagem de Jesus sentado no seu trono, como um príncipe, e sobre ele está a coroa, como rei, porque ele venceu a cruz, e ele é o nosso Redentor, ele é o leão da tribo de Judá, e com a sua voz, com a sua palavra, basta apenas uma palavra, e tudo se transforma, como um rugido. A voz do Senhor Jesus é como um rugido muito forte, e tudo se desfaz. Toda a obra das trevas, toda a opressão, todas as coisas que vêm das trevas contra nós, para nos impedir de sentir a presença do Senhor Jesus. Ele vem sobre nós e derrama sobre nós como uma chuva, como algo que nós não conseguimos explicar. A paz, aqueles que têm o Senhor Jesus não conseguem explicar para uma outra pessoa que ainda não entregou a sua vida para Ele o que é a paz. Os salvos em Cristo Jesus conseguem entender a dimensão dessa paz e conseguem também sentir. Então você que está aí do outro lado, que já tem Jesus como seu Salvador, consegue entender o que eu estou dizendo sobre esse príncipe da paz. Observe que o caminho que levou aquelas mulheres aos pés de Cristo não foi senão outro, mas o caminho do Cristo ressuscitado. Por isso que nós podemos colocar 3 frases aqui. O caminho da fidelidade. Os discípulos de Jesus, eles, como eu acabei de falar, abandonaram, mas aquelas mulheres, elas permaneceram diante da cruz até o fim. E depois acompanharam a distância para ver onde ele seria sepultado. E mais tarde retornaram ao túmulo para vigiar seu corpo, conforme eu também falei da ressurreição de Jesus. Segundo, o caminho do aprendizado. Nós estamos trilhando esse caminho do aprendizado. Não importa se você tem 90 anos, se você tem 15 anos, ou se você tem 18 anos, ou 50, 60, 70, não importa qual seja a sua idade, nós estamos trilhando o caminho do aprendizado. Sabe quando isso vai terminar? Quando nós atingirmos a estatura de varão perfeito. Quando nós chegarmos na eternidade. Que o Senhor nos dê essa humildade de sabermos que nós estamos trilhando, enquanto estivermos vivos nessa terra, o caminho do aprendizado. Todos os dias, minhas irmãs, nós aprendemos alguma coisa nova. Todos os dias. A não ser que você não perceba. Esteja vivendo um dia após o outro, correndo, fazendo uma porção de coisas e não está se dando conta de quantas coisas nós aprendemos todos os dias. Nunca podemos achar que nós sabemos tudo e já chegamos a um nível em que a gente sabe tudo. Ou chegamos a um nível espiritual que nós já sabemos tudo e não precisamos aprender mais nada. Nós não podemos pensar assim. Precisamos
permanecer trilhando esse caminho do aprendizado. Essas mulheres trilharam esse caminho. Lá no túmulo, no domingo de manhã, um anjo instruiu aquele pequeno grupo de mulheres a contar aos discípulos que Jesus estava vivo. Quando elas foram lá no túmulo, o anjo falou para elas: vocês estão procurando quem? Jesus, o Nazareno, não está mais aqui. Ele ressuscitou. Vai e conte aos seus discípulos que ele ressuscitou conforme ele havia falado. Terceiro caminho, o caminho da obediência. Nós não gostamos muito dessa palavra. Não é só as crianças que não gostam de ouvir essa palavra, obediência, que nós falamos para ela: olha, você precisa obedecer a mamãe, você precisa obedecer a professora, obedecer o papai, obedecer a vovó. Sempre estamos falando para as crianças essa palavra obediência. Mas nós, adultos, nós precisamos, aliás, somos levados a pensar, e a palavra de Deus sempre nos fala sobre o caminho da obediência. Mateus aqui nos conta que elas partiram apressadamente. Você já imaginou se quando o anjo tivesse falado para elas que elas deveriam ir depressa avisar os discípulos que Jesus não estava mais ali, mas que ele tinha ressuscitado, e elas tivessem duvidado, ou tivessem deixado para lá e tivessem ido fazer as coisas, os afazeres domésticos, ou tivessem se distraído pelo caminho com outras coisas, e não tivessem obedecido a isso, a essa ordem de irem depressa. Vão depressa. Elas foram apressadamente, ou seja, elas obedeceram às instruções daquele anjo. Quando o Senhor Jesus nos dá uma instrução, quando Ele diz para nós o que nós precisamos fazer, nós não podemos nos distrair no meio do caminho. Precisamos fazer depressa, com atenção, aquilo que Jesus está falando para você e para mim que nós devemos fazer. Jesus pode estar falando para você que você precisa orar mais, e você está se distraindo. Jesus está falando para você que você precisa ler mais a Bíblia, e você não está fazendo isso. Mas o Espírito Santo está falando para você: olha, você precisa ler mais a Bíblia. Ou talvez o Espírito Santo está falando para você que você precisa falar mais do amor de Deus para as pessoas que estão lá no seu trabalho. Eu não sei o que o Espírito Santo tem lhe falado, mas eu tenho certeza de uma coisa, que ele nos tem incomodado. E nós precisamos ficar atentos e fazermos apressadamente, porque Jesus está voltando, minhas irmãs. Os sinais, prodígios e maravilhas estão acontecendo. Jesus está voltando. E o maligno está trabalhando ferozmente, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Por isso ele está trabalhando mais rápido e enviando os seus príncipes das trevas para trabalhar depressa, porque ele sabe que o tempo dele está terminando. E a igreja de Jesus, como está? Desatenta, se apegada às coisas seculares. Voltemos os nossos olhos, eleva os nossos olhos para o alto. Voltemos os nossos olhos para o Senhor Jesus. O Espírito Santo está nos alertando para que possamos nos consagrar mais ao Senhor Jesus. O maligno não quer que você e eu façamos isso. Ele vai colocar uma porção de empecilhos, vai nos fazer ficarmos agitados, às vezes nervosos, inquietos. Vai aparecer uma porção de distrações, muitas coisas, para a gente não parar. Se você não está conseguindo fazer isso durante o dia, então faça isso de madrugada. Começamos o jejum essa semana, quarta-feira. Satanás, com certeza, deve talvez ter impedido de alguns terem feito esse jejum. Mas eu quero crer em nome de Jesus que muitos fizeram.
E muitos se colocaram aos pés do Senhor Jesus para se consagrarem por si mesmo, porque quando nós fazemos um jejum, nós fazemos em primeiro lugar por nós mesmos, para Deus mudar o nosso coração, como eu falei na semana passada, para o Senhor Jesus transformar, nos dar o discernimento, para que possamos olhar para dentro de nós mesmos, quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa palavra nos faz olhar para nós mesmos quando nós falamos: sonda-me, ó Deus, olha para mim, olha para dentro de mim, Senhor, vê se há algum caminho mau e me coloca no trilho do caminho reto, andar em retidão para a glória do Senhor Jesus, para o seu louvor. E essas mulheres, elas apressadamente obedeceram. E enquanto caminhavam em obediência à ordem divina, Jesus foi ao seu encontro e conversou com elas. Olha só, se elas não tivessem obedecido, tivessem saído dessa rota que o anjo tinha dado para elas, e tivessem saído dali, né? Não, em vez de irmos lá falar com os discípulos, onde eles estão, vamos fazer outras coisas aqui. Talvez foi coisa da nossa cabeça, a gente ter visto um anjo lá no túmulo de Jesus. Vamos fazer outras coisas. Se elas tivessem feito isso, elas não teriam encontrado Jesus nesse momento aqui de Mateus 28, versículo 9, quando Jesus aparece a elas no caminho. Elas tinham visto o anjo lá no túmulo. E no caminho, na trajetória, Jesus foi adiante delas. E apareceu aquelas mulheres. Olha que coisa mais linda. E elas foram apressadamente. E Jesus se encontrou com elas. E mais uma vez Jesus então reforça a elas a mesma palavra. Aliás, ele mesmo, o anjo falou que Jesus tinha ressuscitado. E elas encontram-se com Jesus. Elas veem Jesus. E Jesus dá a ordem precisa para aquelas mulheres. E assim elas continuam a marcha delas, o caminho delas, até chegar aonde os discípulos estavam. Então, caminho da fidelidade, caminho do aprendizado e o caminho da obediência. Agora, vamos pensar na reação que você e eu teríamos às palavras de Jesus, a essas mesmas palavras. Como será que você e eu reagiríamos, se Jesus falasse com você e comigo, assim como ele falou com essa mulher, com essas mulheres? Provavelmente nós reagiríamos com o mesmo espírito de reverência, em nome de Jesus, com o mesmo espírito de reverência que tomou conta daquelas mulheres assustadas. Uma adoração de perder o fôlego. Imagine. Todas as vezes que eu conto essa história para as crianças, eu tenho um visual que eu uso para contar esse momento, né? Geralmente eu uso na Páscoa, quando eu uso esse visual do túmulo de Jesus e as mulheres. E como é lindo olhar para a figura ali e ver aquela imagem e nós podermos imaginar toda essa cena. E Jesus ali, aquelas mulheres assustadas, né? Vendo o anjo, depois vendo Jesus, e elas foram tomadas dessa adoração de perder o fôlego. Você consegue imaginar uma adoração de perder o fôlego? Perder o fôlego, o que é? Faltar o ar, né? É como se a gente tivesse sem conseguir respirar. E elas então foram tomadas por essa adoração e por essa perplexidade e por esse espírito de reverência que tomou conta daquelas mulheres. Minha amada irmã, serva do Deus Altíssimo, que em nossa caminhada com Jesus seja marcada pela fidelidade, pelo aprendizado, pela obediência, pelo serviço, pela adoração e por uma fé que supera todas as dúvidas, em nome de Jesus. A fé de Deus em nós
em você e em mim. Que essa fé venha superar todas as nossas dúvidas. E que nos são reveladas as inúmeras bênçãos reservadas para os que amam, confiam, obedecem e creem de todo o coração. Que assim seja nas nossas vidas, né? Essas bênçãos que estão reservadas para você e para mim. Por quê? Estão reservadas para você e para mim. Estão reservadas para aqueles que amam de todo o seu coração, que confiam de todo o seu coração, que obedecem de todo o seu coração e que creem de todo o coração. Que o Senhor Jesus guarde essa palavra, essa devocional no seu coração nessa noite e no meu coração também. Porque que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? Satanás já teria nos tragado, como diz o salmista. Mas o Senhor está em nós, habitando em nós o Espírito Santo. E que assim seja nesta noite, que nesta noite você possa permanecer aos pés de Jesus. E que Ele assim faça das nossas vidas, mulheres que amam a Ele de todo o seu coração. Um abraço, Deus abençoe a sua vida e que nós possamos, na próxima sexta-feira, estarmos juntas aqui novamente. Que o Senhor nos ajude durante toda a semana e que Ele nos guarde a cada instante. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a dona Judite e a Enide, lá de Registro, né? Dona Judite, que saudade. Deus abençoe a sua vida, né? E também a Enide e outras queridas irmãs lá do Vale do Ribeira que nos acompanham. E as nossas irmãs aqui da Primeira Igreja Batista em Catanduva, que Deus abençoe as irmãs também. Um forte abraço e que o Senhor vos guarde pelo seu poder, em nome de Jesus. Nossa live, estaremos juntos orando ao Senhor. Sim. Tá bom? Som agora? Novamente estou aqui, né? Gostaria de estar lendo os pedidos que tivemos hoje na nossa live para estarmos orando ao Senhor mais uma vez. A nossa irmã Sirlene Obergan, ela pede oração pelas crianças e adolescentes da nossa igreja e do mundo todo. Mas, principalmente, ela pede pelas suas netas, Rayane, Eloá, que está doentinha, e pela Ana Laura. Antônio Dias, ele pede que continuemos, né, intercedendo pela vida da sua irmã, a Cida, que é a mãe da nossa irmã Kellen, né? Nós continuamos em oração e estamos ali firmes no propósito de que a vontade de nosso Deus vai ser feita em nome de Jesus. Maria Alice, ela pede que continuemos a orar pelo pastor Rogério Souza, da Igreja Batista de Florianópolis. Ela nos diz que ele continua entubado e o seu estado não teve melhora. Gostaria de estar lembrando também pela saúde da nossa irmã Rosinalva, né, que também é irmã do nosso pastor Geriel. Gostaria que os irmãos estivessem orando também pela vida dela. E aqui nós estaremos lembrando também pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão entristecidas, muitas vezes sem saber o motivo, né? Porque durante esse ano de 2020, nós tivemos muito mau estado, né, no nosso íntimo. E eu, sendo sincera com vocês, se não fosse Jesus na nossa vida, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei
como nós estaríamos. Com Jesus já é difícil, imagina sem Ele. Então louvemos ao Senhor, porque aí rompemos este ano, né? Chegamos em dezembro, logo estaremos comemorando, né, o Natal. Para muitas pessoas, elas querem que esse 2020 acabe logo. Mas vamos refletir um pouco. Nós pedimos que o Senhor traga logo uma solução para todo esse mal que fez com que esse 2020, de certa forma, parasse. O ano parou, mas nós não paramos e continuamos avançando no objetivo de adorar e servir sempre ao nosso Jesus. Amém? Vamos estar orando neste momento mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, continuamos, ó Pai, te dando graças, ó Senhor, pelas suas imensas, ó Pai, misericórdias, ó Deus, que o Senhor tenha derramado sobre cada um de nós, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos, ó Pai, pela sua proteção, te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, ó Deus, que não foram poucos. E o Senhor, a todo momento, a todo segundo, vem nos livrando, ó Pai, não somente a nós, mas aos nossos familiares, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos familiares de nossos irmãos, ó Deus. Senhor, livramentos estes, ó Pai, que nem sempre são aqueles da nossa vontade, mas o Senhor sabe, ó Pai. O Senhor contempla cada um de nós, ó Pai, e somente o Senhor sabe, ó Deus, o que é melhor para as nossas vidas, ó Deus. Por isso nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse ano de 2020, sim, ó Pai, pois foi um ano e está sendo um ano onde nós podemos aprender, ó Pai, que não precisamos do normal para continuarmos te servir. Foi um ano em que nós buscamos aprender, ó Deus, a te servir de outra forma. Foi um ano em que nós buscamos aprender, ó Pai, a usar os meios, ó Pai, digitais, ó Pai, a mídia, para que a sua palavra, Senhor, continuasse rompendo fronteira fora, Deus. Que a sua palavra, Senhor, não ficasse guardada. Que os nossos lábios, ó Deus, não se calassem, ó Pai. Pelo contrário, que ele atingisse lugares mais longes, ó Deus. Lugares onde nós nem pensávamos, ó Pai, que chegaríamos, ó Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem usado as nossas vidas, as vidas, ó Pai, de milhares de filhos seus que estão, ó Pai, que estão levando a Tua palavra, que não tem desanimado, Pai, que não tem se intimidado, que não tem se calado, Deus. É certo que nós estamos passando por uma pandemia, ó Deus. É certo, Pai, que nós estamos, ó Pai, suscetíveis a essa doença. Mas o mais certo, Deus, é que nós servimos a um Deus todo-poderoso. É um Deus que tudo pode, que tudo vê, que está em todos os lugares, que pode todas as coisas. E que até hoje, até aqui tem nos ajudado. Senhor, temos passado por provações, temos passado, Deus, por dias difíceis, ó Pai. Mas temos, ó Pai, regozijado, Senhor, porque o Senhor sempre tem a bonança depois da tempestade. O Senhor sempre tem um alívio, Senhor, em meio à dor. O Senhor sempre tem o consolo em meio à angústia. O Senhor sempre tem o seu colo, Pai, no meio de tristezas, ó Deus. E nós te agradecemos. Te agradecemos porque nós temos o privilégio de sermos participantes, ó Pai, da Tua mesa. Te agradecemos porque nós podemos estar aqui hoje, nessa noite, para falarmos para todos aqueles, ó Deus, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Que não tardem a fazer isso. Que não vão dormir, ó Deus. Não deitem no travesseiro sem antes conversar com o Senhor.
sem antes entregar as suas vidas a Ti, ó Pai, e poder declarar ao mundo que a melhor atitude que pôde tomar foi a atitude de convidar Jesus Cristo para ser o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Pois dentre tantas atitudes boas, a melhor que eu já tomei foi a de me decidir por Jesus. E hoje, estar podendo falar ao mundo que andar com Jesus é a melhor solução, é a melhor conquista que uma pessoa pode ter. Senhor, eu te agradeço e peço uma bênção especial para todas as pessoas que estão assistindo essa live, por todas as pessoas que estão aqui nesta noite, pelos nossos pastores, por todos os irmãos, ó Deus, da nossa igreja local e de todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu entendimento, ousadia e capacidade de, mesmo com as portas das igrejas fechadas, continuarmos louvando e levando a sua palavra aonde quer que o Senhor permitir que ela chegue, através de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço hoje por tudo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor seja louvado. E eu gostaria de encerrar essa live com admiração por tudo que você faz e ninguém vê. E mesmo que ninguém veja, faça, porque Deus está vendo. Um grande abraço, boa noite, fique com Deus. Até domingo, às 10 horas, no culto presencial. Se você 9 horas, me perdoe. Rebobinando. Até domingo, às 9 horas, no culto presencial. Sim, muito importante. Lembrando que nosso domingo agora, nós teremos a ceia do Senhor. E também, domingo à noite, será online, transmitido, mas esteja ali conosco, participando do culto. Live na próxima segunda-feira, às 20 horas. Um forte abraço, Deus abençoe. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando, e está pegando como nunca. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para a dengue. Uma guerra que já tirou de combate centenas de pessoas. Eu tive chikungunya já tem 3 anos. Eu não sei se isso um dia vai melhorar. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Com a sua participação, podemos vencer essa guerra. Você é responsável pela sua casa, por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.